Vamos à palavra de Deus? Gálatas capítulo 5. Nós terminamos domingo passado o capítulo 4 de Gálatas. E hoje nós iniciamos o capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos provavelmente também, vou tentar dividir aqui em duas pregações, né? A primeira parte e a segunda parte, visto que a segunda parte é algo que eu quero falar bastante com os irmãos, e depois, domingo que vem, nós encerramos o capítulo de número 6. Amém, irmãos? Gálatas capítulo de número 5, sua Bíblia está aberta? Gálatas capítulo 5, verso 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam vos inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Amém, irmãos? Nós falamos domingo passado, não sei se os irmãos estão lembrados, alguns irmãos também não vieram, né? Foi um feriado prolongado, mas nós falamos domingo passado sobre a lei e a graça, e Paulo no capítulo 5, no capítulo 4, na última parte do capítulo 4, ele vai usar o exemplo de Abraão, que teve 2 filhos, um com a escrava e outro com a livre. Quantos se lembram disso? O filho da escrava gerando filhos para a escravidão, que é Ismael, o filho da livre gerando filhos segundo a promessa, que é Isaque. E a Bíblia diz que nós somos como Isaque, ou seja, filhos da promessa. Nós vivemos pela fé, nós não vivemos pela lei. Amém, irmãos? No capítulo 5 aqui, Paulo ele está iniciando a conclusão da sua carta. Capítulo 5 e capítulo 6, Paulo vai concluir todo o assunto que ele vem falando até agora. Nós precisamos nos lembrar que o grande problema que Paulo está combatendo é que os irmãos que estavam vivendo pela fé em Jesus Cristo, eles estão voltando e querendo viver pela lei, principalmente a lei da circuncisão, ou seja, eles creram e confessaram em Jesus,
Eles estão vivendo pela fé em Jesus Cristo, mas de repente alguém chega e diz: olha, se não circuncidar não é salvo, tem que se circuncidar para ser salvo. Então esses irmãos que estavam vivendo pela fé, estão voltando e estão se circuncidando, depois de grandes, ou seja, voltando para a lei. E aí Paulo começa então a finalização da carta. Primeiro ele diz, verso 1, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo diga assim, eu em Cristo sou livre. Amém, irmãos? Nós precisamos entender a liberdade que nós temos em Cristo. Liberdade para fazer o quê, pastor? Preste atenção. Ouça o que eu vou dizer agora com bastante atenção. Liberdade para fazer tudo, absolutamente tudo, o que é certo e também o que é errado. Os irmãos estão aí? Alguém perguntou para Paulo, Paulo, o que eu posso fazer? O que Paulo respondeu? Tudo. Tudo vos é lícito, mas nem tudo convém. Ah, pastor, está vendo? Nem tudo convém. Mas deixa eu dizer para você, são duas coisas diferentes. Licitude, ou seja, ser permitido, e ser conveniente. Licitude fala de algo que é legal, de algo que é lícito, de algo que não quebra lei, de algo que não quebra regras. Os irmãos estão aí? Enquanto que conveniente fala daquilo que é legal, mas de repente não me convém fazer. É legal, mas de repente não me convém fazer por causa daquilo que eu sou. Mas observe, Paulo disse que tudo nos é permitido. O que é isso, pastor? Liberdade. Diga, liberdade. Os irmãos estão aí? Vou usar um exemplo aqui bastante, talvez para alguns forte. Pastor, o crente pode beber cachaça? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você pode tudo. Tá, pastor, mas então eu vou beber cachaça? A pergunta é, convém? Mas observe, o fato de não convir que eu beba cachaça, não quer dizer que não me é permitido. Os irmãos estão aí? E aí, irmão, precisa ser uma decisão minha. Ou seja, não é algo que eu estou fazendo porque a lei me obriga a fazer, porque eu sou livre. Se eu não beber, se eu deixar a cachaça, é porque eu quero, ou seja, Deus não está me forçando a nada, sou eu que decidi. Esse é o relacionamento que Deus quer conosco, irmãos. Ou seja, boa parte das coisas que as pessoas fazem por aí, não nos convém. Não é conveniente para nós que somos crentes, somos cristãos, mas não quer dizer que nós não podemos fazer. Os irmãos entendem? Eu lembro de um testemunho, pastor, chegando em um evangelismo em um lugar da nossa cidade lá em Cruzeiro, que na época era muito movimentado, chamava Calçadão, que era o único lugar que se ia no final de semana. E o pessoal no Calçadão, e esses irmãos foram fazer evangelismo. Um irmão novo convertido, mas que já tinha estudado a palavra de Deus e entendido a liberdade que ele tinha em Cristo, estava evangelizando, e num desses evangelismos ali, ele chegou e ele encontrou ali um amigo da antiga, que ele vivia junto. Aí o cara zombou dele, começou a zoar ele, zombar dele, você é escravo, não sei o quê, você não pode fazer o que você quer fazer, você é um crente que não, você é escravo da igreja agora, e essas coisas todas. E aí ele olhou para o cara e falou assim, não, eu não sou escravo, sou livre, eu faço o que eu quero. E aí o cara pegou um copo de cerveja, encheu e falou assim, se você faz o que você quer, toma esse copo de cerveja. Aí todo mundo assim, aquele suspense, o que ele vai fazer? E o cara zombando, gritando na roda, assim, mas gritando que todo mundo parou para ver o que está acontecendo. E aí ele falou assim, eu vou mostrar para você que eu sou livre, e que você que é o escravo.
Aí o cara olhou, não, você não faz, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, você não, você é crente, você não pode, você é escravo, eu vou mostrar para você que você é escravo. Aí pegou aquele copo de cerveja, tomou o copo de cerveja, colocou na mesa e falou assim, eu decido, porque eu sou livre, que nunca mais vou tomar cerveja na minha vida. Eu sou livre. Aí olhou para ele e falou assim, quero ver você fazer igual. Aí o cara, Aí ele perguntou assim, quem é o escravo aqui? Eu faço o que eu quero. Você não faz o que você quer. Você não pode fazer o que você quer porque você é escravo do pecado. Ou seja, é lícito, convém, já é outra coisa. Mas o que eu quero que você entenda, irmãos? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amém, irmãos? Você é livre. Quantos conseguem compreender? Se você fizer coisas que vão... E aí nós temos que entender algo. Não confunda pecado com consequência. O pecado é uma coisa, a consequência do pecado é outra coisa. Toda atitude que nós temos, ela gera uma consequência. Os irmãos estão aí? Algumas pessoas às vezes não entendem, pastor, tá, mas Deus me perdoou. Se Deus me perdoou, por que as coisas não acontecem como deveriam acontecer ou como eu quero que elas aconteçam? É muito simples, irmãos, porque os pecados são perdoados automaticamente, mas toda atitude nossa tem uma consequência. Quantos conseguem compreender? Ah, pastor, eu sou livre em Cristo, eu vou tomar cachaça. Vai lá e toma cachaça. Só que saiba, isso não é pecado. Amém, irmãos? Porque foi para a liberdade que Ele te chamou, mas isso vai gerar uma consequência, e as consequências da cachaça são terríveis. Amém, irmãos? Famílias destruídas, filhos problemáticos, pessoas que perdem a vida por causa... São inúmeras, realmente não convém. Não quero que você pense que eu estou dizendo para você tomar cachaça. Amém, irmãos? Muito pelo contrário. Estou dizendo para você, não faça isso, as consequências são terríveis. Mas eu não posso dizer que você não é livre. Porque você é livre. Quantos conseguem compreender isso? Então diga assim, fomos libertos para a liberdade. Em Cristo. Amém, irmãos? Fica claro para os irmãos isso? Sim ou não? Então, tudo que você for fazer para Deus, tudo que eu for fazer para Deus, irmãos, não vai ser por obrigação. Vai ser porque nós queremos fazer. Ah, vocês vivem essa vida aí, vocês esqueceram do mundo, vocês só vivem para a igreja. Nós queremos. É uma coisa que nós decidimos, nós não somos obrigados. Eu não sou obrigado a ser pastor, eu não sou obrigado a nada, ninguém é obrigado a nada. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei, irmãos. Nós estamos vivendo a graça e a fé de Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos, fazemos porque queremos fazer. Somos livres. Amém? Amém. Verso 2. Preste atenção que o assunto vai ficar muito sério. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Diga assim, se circuncidar, Cristo não te serve de nada. Porque olha para mim, irmãos. Pastor, qual que é a serventia de Cristo para nós? Bom, a serventia é simples. Nós não conseguimos cumprir a lei, nós não temos condição de cumprir a lei, por isso seríamos condenados ao inferno. Então Cristo veio no nosso lugar, cumprir a lei por nós, pagar o preço por nossos pecados para nos salvar do inferno. Os irmãos estão aí? Então Ele nos substituiu para nos livrar do inferno. Por quê? Porque nós, com as nossas obras, não conseguiríamos jamais agradar a Deus e cumprir a lei de Deus. Então Cristo veio nos substituir. Pronto. Cristo veio e me substituiu. Agora eu olho para aquilo que Ele fez e falo assim, não é suficiente. Eu vou ter que dar uma ajudinha, eu vou ter que me circuncidar, porque se eu não circuncidar, eu não vou ser abençoado. Se eu não circuncidar, Deus não vai me livrar do inferno. Se eu não me circuncidar, não tem salvação. Aí Paulo está dizendo, bom, já que você está dizendo que é o que você vai fazer
que vai trazer a bênção de Deus para a sua vida, então Cristo para você não serve de nada. Cristo não precisaria ter morrido, ou seja, era só deixar você, que você resolvia o seu próprio problema. Os irmãos estão aí? A palavra circuncidar aqui não traz para nós clareza para os dias de hoje, porque é algo que nós não fazemos hoje, né? A circuncisão é um costume totalmente do povo de Israel. Eu posso trocar essa palavra circuncidar. Os irmãos estão aí? Posso trocar? Você quer que eu troque por algo pejorativo ou você quer que eu troque por algo de cunho religioso? Eu vou trocar por algo religioso. Os irmãos estão aí? Você diz assim, olha, Cristo morreu no meu lugar. É verdade, para pagar todos os meus pecados. E eu sei que Ele pagou todos os meus pecados. Mas, se eu não fizer a campanha de 7 dias, Deus não me abençoa. Consegue entender? Se eu não jejuar os 21 dias de Daniel, Deus não tem acordo com Deus. É claro, Jesus fez a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha. Deixa eu te dar uma notícia, filho, não tem parte sua. Porque se fosse para ter parte sua, você faria sozinho. Cristo não precisaria ter vindo à terra. Os irmãos conseguem compreender? Cristo só veio à terra porque nós não dávamos conta de fazer. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso. Então Paulo está dizendo, verso 2, preste atenção. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto, mais uma vez, a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a... Bom, já que você vai viver pelas obras, então está por tua conta. Os irmãos estão aí? Já que você acha que vai agradar a Deus pelas tuas obras, Paulo está dizendo, então é por tua conta. Agora é o seguinte, você não vai só se circuncidar, você vai ter que guardar toda a lei. Se tropeçar numa vírgula, tropeçou em tudo. Você acredita que esses irmãos, na época, disseram assim, ó, deixa com nós, a gente vai cumprir. Os irmãos estão aí? Você sabe que a justiça própria, ela é fruto do orgulho, irmãos. Porque, olha só, só gente humilde recebe algo de graça. De fato. Preste atenção. Quando você vai dar a alguém algo, e essa pessoa tem aquela falsa humildade, o que ela fala? Não precisa. Eu não fiz por merecer. Não precisa. É orgulho. Diga assim, por que orgulho? Diga, por que orgulho? Porque alguém está te dando algo de graça e isso te incomoda. Consegue entender? Você trabalha o mês inteiro, final do mês o patrão vem te pagar. Você não fala assim, não precisa, que isso, não fiz por merecer. Você vai com as duas mãos e pega o salário. Por quê? Porque você se sente merecedor. Não, eu trabalhei e eu mereci. Agora, para receber algo de graça, tem que ter humildade. Porque gente orgulhosa não consegue. Consegue entender? Então, Deus está nos oferecendo algo totalmente gratuito. Salvação, bênção, provisão de Deus, totalmente gratuito. Aí estamos nós aqui. Não, eu tenho que fazer por merecer. Orgulho. Soberba, presunção, é isso que nós temos em nosso coração, quando nós rejeitamos a graça de Deus e tudo aquilo que Cristo fez por amor a nós, gratuitamente. Os irmãos estão aí, irmãos? Nós precisamos entender isso de forma a poder receber do Senhor, aquilo que Ele gratuitamente está nos entregando. A bênção de Deus, o favor de Deus, tudo que Deus tem para você, o cumprimento do propósito de Deus para você, não está condicionado ao seu comportamento, irmãos. Eu não sei se caiu a sua ficha já, mas Deus conhece toda a tua vida, não só a que você viveu até aqui, mas a que você vai viver, Ele também já conhece.
Ele sabe de todos os seus erros, Ele sabe de tudo que você vai fazer errado, Ele sabe de tudo que você vai falar de errado, Ele sabe de todos os seus pecados, mas isso não muda Ele, não muda o que Ele propôs para você. Os irmãos estão aí? Porque não é, eu penso, irmão, que não é fácil ser Deus, sabe? Deus está olhando para mim agora, e os erros que eu não sei que eu vou cometer, que eu nem sei quais serão, mas eu vou cometê-los, Ele já sabe todos, até o último dia da minha vida. E como é que você lida com alguém conhecendo todos os erros que a pessoa tem? Só existe uma forma: amor. E o amor de Deus é manifesto em Cristo Jesus, se entregando por nós, que não merecemos. Consegue compreender? Eu falo sempre para os irmãos, a dificuldade de Deus, a maior dificuldade que Deus está tendo, não foi de enviar o Filho para morrer por nós, é de nos convencer de que Ele fez isso. Porque a gente está assim, não, tem alguma pegadinha aí, não é possível, de graça, não. Ninguém dá nada de graça para ninguém, pastor. Dá. Deus deu o melhor que Ele tinha gratuitamente, Jesus Cristo. Os irmãos conseguem compreender isso? E com Ele, olha o que diz o texto de Romanos 8,32, aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Amém, irmãos? Pastor, mas eu sou do time que diz, faça por onde que eu te ajudarei. Eu tenho uma notícia para você, você vai ter que cumprir toda a lei. Porque Cristo não te aproveita de nada. O sacrifício de Cristo na cruz para você não serve de nada. Está por sua conta. Os irmãos estão aí? Ou seja, aqueles que se justificam pela lei, vão ter que cumprir toda a lei. Isso é sério, irmãos. Porque nós podemos chegar diante do tribunal de Cristo e termos uma surpresa. Qual é a surpresa? Aqueles que confiaram em Cristo e entenderam a liberdade que foram chamados em Cristo, sendo justificados. E aqueles que confiaram na sua própria força e que eles mesmos podiam cumprir a lei, não sendo justificados. Por quê? Porque decidiram viver pela lei, não cumpriram toda a lei, porque homem nenhum vai conseguir cumprir toda a lei, e no final sendo julgados por isso. Quantos estão aí? Vamos lá, olha lá. Vou ler o 2, o 3 e o 4 para você guardar. Esses são versículos que você deveria guardar para o resto da vida. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Verso 4 é a conclusão da ideia. Separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Diga assim, separado de Cristo. Agora olha para mim, separado de Cristo por quê? O que esse cara fez para estar separado de Cristo? Ele tentou se justificar pela lei. Olha para mim. Pastor, o que é justificar-se pela lei? É você usar as suas obras para se justificar. Consegue compreender? Senhor, eu sou justo. Tá, por que você é justo, meu filho? Não, porque eu parei de beber, parei de fumar, parei de me prostituir, eu fiz certinho, eu dei esmola a quem precisava, eu fiz tudo certo. Tentando se justificar pela lei. É bonitinho aos nossos olhos? É uma fofura, amém, irmãos? Oh, que crente mais fofinho, né? Ele faz tudo certinho, só que está separado de Cristo. Quantos estão aí? Porque olha para mim, coloca dois crentes, um que vive pela graça e um que vive pela lei. Sabe quem a gente vai achar mais bonitinho? Que vive pela lei. Se esforça, faz tudo certinho, sabe? Aquela é uma maravilha, é uma capa de religiosidade. Não importa se espanca a esposa em casa, mas aqui no nosso meio é uma maravilha, o irmão é um santo.
Consegue compreender? Só que está separado de Cristo. Por quê? Porque nós só podemos nos unir a Cristo de fato quando nós confiamos naquilo que Ele fez. Quando você acha que aquilo que Ele fez não é suficiente, você está separado de Cristo. Por isso, irmãos, que nós temos que tomar cuidado. Paulo vai falar sobre isso já já. Tem algumas pessoas que estão pervertendo o Evangelho. E olha para mim, não são pessoas mal intencionadas, que são do diabo, não. São os crentes mesmo, mas que não compreenderam a palavra de Deus, que não entenderam o Evangelho, e vivem por aí o tempo todo pregando a lei para as pessoas. Sabe? E tem muita gente escravizada na religiosidade. O tempo todo acreditando, pensando e achando que Deus está de mal com ele, o tempo todo pensando que se ele não fizer algo mais, Deus não vai amá-lo e aceitá-lo. Gente escravizada, irmãos, eu acho que um dos lugares que tem mais gente escravizada é dentro da igreja. Sabe? Eu tenho acompanhado um pastor lá, que ele tem feito assim, as pessoas fazem pergunta para ele, e ele fica respondendo as perguntas. Mas aí o povo já entendeu que ele quer fazer piada, e aí o povo fica também mandando perguntinha, porque eu penso que é perguntinha de piada, que não é possível. E aí ele fica lá, e ele é mineiro? Uai! Aí ele fica, eu acho engraçada a forma dele falar. E aí eu perguntava assim para ele: pastor, uma mulher grávida que toma ceia, o bebê se alimenta por ela, só que ele não é batizado. E agora? Aí ele olha assim: uai, senhor. E dá a resposta dele lá. É bem engraçado, é legal. Olha o pensamento, irmão. Entendeu? Olha o tipo de discussão que nós temos na igreja. As pessoas estão preocupadas com o quê, gente? Sabe? Gente escrava. Pastor, é pecado a mulher do pastor fazer a sobrancelha? Pastor, é pecado a mulher, a outra lá, a mulher arrancar o bigode? Pastor, é pecado, é só essas perguntas que vai. É pecado a mulher usar calça? É pecado a mulher depilar as axilas? Consegue entender? É pecado a mulher usar brinco? É pecado o homem assistir futebol? É pecado. Gente escrava. Porque assim, eles não estão nem aí para agradar a Deus. O que eles querem saber é se é pecado. É pecado? Por quê, irmão? Pastor, é pecado tomar uma taça de vinho com a minha esposa em casa? Por quê, irmão? Não, porque se não for pecado eu vou tomar. E tá aí se for? Não, se for pecado eu não vou tomar. Irmão, presta atenção. O que você não entendeu é que tudo o que você deseja no seu coração, para Deus já é. Consegue entender? Presta atenção, olha o que Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Ele não tocou na mulher, ele nem conhece a mulher, ele desejou ela com intenção impura, já pecou. Isso se aplica ao copão de vinho que você quer tomar.